E graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Que bom, queridos irmãos e amigos, nós estamos juntos através da Rede Bênção para meditar na palavra de Deus. E logo após estaremos orando em seu favor. Estaremos meditando sobre a palavra de Deus. Quem é o meu próximo? Pense nisso. Eu sou o pastor Simoni Moraes e este é o programa Semeando Bênção que está começando agora. Queridos irmãos e amigos, vamos à poderosa palavra de Deus. No Evangelho segundo escreve São Lucas, no capítulo de número 10, versículos 29, está escrito o seguinte: Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: quem é o meu próximo? Ele, porém, respondendo, disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu na mão dos salteadores. E o despojaram, espancaram e deixaram-no meio morto. Ocasionalmente, descia pelo mesmo caminho o sacerdote, que vendo passou de largo. Também descia pelo mesmo caminho o levita, que de igual modo, vendo, passou de largo. Mas um samaritano, que ia de viagem, chegou ao pé dele, vendo, moveu de íntima compaixão, aproximou, atou as feridas, aplicando azeite e vinho, e pondo sobre a cavalgadura, levou-o a uma estalagem e cuidou dele. Partindo no outro dia, deu 2 dinheiros ao hospedeiro e disse: cuida dele, tudo o que gastares eu te pagarei quando voltar. Qual destes 2? Qual destes foi o próximo daquele que caiu na mão dos salteadores? E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. E disse, pois, Jesus: vai, faz da mesma maneira. Meu querido irmão, o Senhor Jesus, muitas ocasiões, foi apanhado pelos fariseus e saduceus com perguntas um tanto capciosas. E desta feita não era diferente. O homem chega próximo de Jesus e pergunta o que precisava fazer para ser salvo. E de repente, Jesus ouve aquele homem. E quando Jesus declara que era amar a Deus, obedecer os mandamentos, ele diz: mas eu faço isso a vida toda. Mas de repente Jesus disse: mas você precisa amar o teu próximo como a ti mesmo. E aquele homem, querendo achar um meio de excusar-se, disse: mas quem é o meu próximo? Meu amigo, para não fazer a vontade de Deus, há tantas evasivas, o homem se sente quase numa eterna fuga da sua responsabilidade. Um doutor não saber quem era o seu próximo. E Jesus, usando o método de ensino de então, narra a seguinte parábola: descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu na mão dos salteadores. Amigos, descer de Jerusalém para Jericó é afastar-se do templo, é deixar o local da adoração. Por que não dizer é afastar de Deus? E todos os que afastam de Deus aproximam-se do mal, aproximam-se do inimigo. O apóstolo São Tiago convida exatamente ao contrário: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. E acontece que aquele homem afasta de Jerusalém, descendo para Jericó, cai na mão dos salteadores. E o salteador, de acordo com João, o evangelista, no capítulo 10 e também versículos de número 10, ele diz assim, que o ladrão não vem senão a roubar, matar e a destruir. A todos os que estão vulneravelmente espiritual, que estão saindo de Jerusalém, que estão deixando as coisas de Deus para depois, que em vez de aproximar-se do templo, estão fugindo dele.
Meu irmão, o Senhor quer convidar-te neste momento a você permanecer com Ele, estar junto dEle, reunir para adorar, congregar com a santa congregação para prestar louvor ao seu nome e adoração à sua santidade. Mas acontece que aquele homem cai na mão do salteador e o deixa meio morto. E passa por ali um sacerdote. O sacerdote representa a religião. E aquele religioso passou e a Bíblia diz que nem olhou, passou de largo. E ele poderia fazer tanto por aquele homem. Ele pregava o amor, ele ensinava os princípios, então, da religiosidade, mas ficou apenas na legalidade da religião, mas não tinha amor, não tinha compaixão, não tinha um sentimento para com aquele que estava ali, despojado e caído. Passa um levita, um homem que cuida das leis, um homem que cuida da inscrição das leis e das coisas religiosas. Faz da mesma forma. Isso não é problema meu, eu não vi, isso vai me trazer algumas consequências, e também passou de largo. Mas a Bíblia diz que ia um viajante, e este era samaritano, ele não tinha dever legal nenhum de aproximar daquele homem, mas a Bíblia diz que ele tomou a sua cavalgadura, parou próximo daquele homem, estirado ao chão, desce e começa a cingir, a corrigir, a curar aquelas feridas, aplica o azeite, aplica o vinho para neutralizar a dor, tirar as infecções, e aquele homem cuida daquele salteado e coloca-o sobre a sua cavalgadura e leva-o até a estalagem. E quando tira 2 dinheiros e disse, cuida bem dele, porque quando eu voltar, eu te pagarei se demais gastares. E aí Jesus volta para o doutor e faz a seguinte pergunta, quem é o próximo? E ele diz, é aquele que usou de misericórdia para com o que fora assaltado. Então Jesus disse, vai e faz da mesma maneira. Procura amar o seu próximo como a si mesmo. Coloca-se no lugar dele. Portanto, que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Estarei orando por você, pedindo a bênção de Deus sobre a sua vida. Mas olha, visite a Assembleia de Deus mais próximo à sua casa. O nosso templo central é Rua São Paulo, 1341. Visite-nos, Deus tem uma bênção para você. Pai Celestial, quero rogar a tua bênção sobre cada um de nossos irmãos e cada um de nossos telespectadores. Seja onde eles estiverem, sejam alcançados por tua bênção, por teu amor e por tua misericórdia. Ensina-nos a amar ao próximo como a nós mesmos, como nos ensinaste em tua palavra. Te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Amigos, o programa Semeando Bênção fica por aqui. Até a próxima programação, se Deus quiser.